Olá, boa tarde, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um painel do 15º Fórum da Aliança Latina. Eu sou Wanda Heloísa Ferreira, sou reumatologista, presidente do Instituto Grupar de Petrópolis e membro do Conselho Diretor da Aliança Latina. E é com muito prazer que dou as boas-vindas a vocês. Já agradecendo antecipadamente a participação de todos nesse painel sobre farmacovigilância, como fazer que seu tratamento seja mais seguro. Eu tenho certeza que esse tema é atual e da maior importância para os profissionais da saúde e também, e principalmente, para os pacientes, que perceberão os valores que serão transmitidos nesse painel. Eu lembro também que vocês podem participar deixando as perguntas ou os comentários no chat, que as mesmas serão respondidas no debate logo após as palestras. O objetivo desse painel é sensibilizar os pacientes sobre a importância da farmacovigilância para garantir medicamentos seguros e eficazes e esclarecer as ações que podemos adotar para participar mais ativamente do próprio tratamento. Participam desse painel comigo os doutores Paulo Roberto Gomes Takei e a doutora Patrícia Mouta Nunes de Oliveira. Assim sendo, eu quero introduzir a doutora Patrícia Mouta, que vai nos esclarecer sobre os efeitos práticos da farmacovigilância e como ela contribui para a segurança do paciente. A doutora Patrícia Mouta tem um currículo de peso. Ela é pediatra, especialista em segurança do paciente, tem MBA em gestão em saúde e controle de infecção, atua na assessoria clínica de Biomanguinhos, Fiocruz, na área de farmacovigilância. A doutora Patrícia também trabalha na Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro, é membro do Comitê Estadual de Segurança do Paciente da Secretaria Estadual de Saúde no Rio de Janeiro e membro do Grupo de Trabalho sobre Vacinas e Imunizações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia, e desde já, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento. É um prazer ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre farmacovigilância para os pacientes. Então, aqui já agradeço o convite, agradeço a Wanda e a toda a comissão organizadora por esse convite, por essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre farmacovigilância e como, né, e as interfaces da farmacovigilância com a segurança do paciente. Ela já me apresentou, então não preciso falar mais nada, foi uma apresentação super completa e eu espero poder contribuir para que vocês possam, né, ter um tratamento mais seguro daqui para frente. Então, assim, só para dizer um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje, eu vou falar um pouquinho sobre segurança do paciente, né, dizendo o que quer dizer esse conceito, né, de segurança do paciente, qual é a importância, né, da notificação dos eventos adversos serem feitas também pelos pacientes, e no final a gente vai concluir algumas coisas sobre essa fala aqui. Então, assim, segurança do paciente, né, é um conceito relativamente recente, né, que surgiu quando em 1999 nos Estados Unidos foi feito um relatório, né, sobre erros, né, na assistência à saúde, que chama Errar é Humano, esse relatório, e a partir daí se viu que precisava existir uma organização, né, dentro dos serviços de saúde que cuidasse da segurança dos pacientes. Então, o que quer dizer esse conceito? É você levar a uma redução dos riscos, né, de danos desnecessários. Danos desnecessários são aqueles que
não são, nós não precisamos deles para ter sucesso do tratamento, ele não está incluído, né, no que a pessoa vai ao hospital ou a um serviço de saúde para receber de tratamento. Associados à assistência à saúde até um mínimo aceitável, porque a gente sabe que levar isso a zero é praticamente impossível, porque errar é humano, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer e o que a segurança do paciente se propõe e vem fazendo é diminuir esse risco ao mínimo aceitável. Tá? Então, por quê? Porque a gente não pode considerar que os serviços de saúde vão ser a prova de erro, né? Porque lá dentro trabalham pessoas e errar faz parte do ser humano, né? Mas como a gente faz? A gente tem que criar mecanismos, né? Então o sistema de saúde ele precisa criar mecanismos que evitem que esse erro atinja o paciente. Então a gente precisa criar, na verdade, barreiras, né? Eu gosto de mostrar essa figura aqui, ela é uma figura muito usada em segurança do paciente, que é um modelo de um pesquisador, né, que ele chamou de modelo de queijo suíço, mas na verdade o que ela mostra, cada pedacinho desses de queijo, né, o queijo suíço é aquele queijo cheio de furinhos, né? Então os furinhos seriam os erros, né? Então, se eu pensar que o profissional, que o sistema, que o cuidado começa lá numa ponta da seta e o paciente está na outra, eu preciso ter várias fatiazinhas de queijo, né? Eu preciso passar a minha seta por vários buraquinhos para que esse erro chegue no paciente. Então, o que que o sistema de saúde, o que que nós profissionais de saúde temos que fazer, e é isso que a segurança do paciente se propõe? Criar barreiras, né? Então, a gente começa a instituir protocolos, checklists, dupla checagem, né, que levam com que esse buraquinho, né, a que essa seta não passe por todos os buraquinhos, ela pare num pedaço de queijo e ali quer dizer que eu parei e esse erro não atingiu o paciente e não levou a um evento adverso, que é um efeito indesejável, né, decorrente de uma assistência à saúde ou de um uso de medicamento. Então, assim, o paciente, né, vocês, no caso, também são uma fatia desse queijo, né? Então, vocês também podem contribuir, e aí tem várias formas que eu vou depois falar um pouquinho, com que o paciente pode e deve contribuir também para esse sistema de qualidade, para a segurança do paciente. No Brasil, né, seguindo toda esse movimento internacional, também foram criadas, né, legislação e várias resoluções que os serviços de saúde têm que seguir no que tange à segurança do paciente, né? Então, o marco foi a portaria 529, né? Então, como eu falei, ainda é algo bem recente, de 2013, que estabeleceu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, nesse programa estão listados objetivos e metas, mas que tem como objetivo geral, né, contribuir para a qualificação do cuidado. Então, é a gente criar mecanismos padronizados que levem a um cuidado mais seguro e com um aumento dessa qualidade. E essa portaria, ela se aplica para qualquer estabelecimento de saúde, né, seja ele público ou privado. Junto, então aqui, esse programa nacional, ele estabelece 4 eixos principais, né? Então, são a partir desses eixos que todas as diretrizes, as metas são traçadas. Quais são esses 4 eixos? Estímulo à prática assistencial segura, então isso aí é uma forma são mecanismos para estimular os profissionais de saúde a terem uma prática mais segura. E olha ali o segundo eixo, que é o envolvimento do cidadão na sua segurança, né? Então, como eu já tinha falado para vocês, o próprio programa ele já coloca o paciente como um eixo principal de melhoria de cuidado na assistência, né? O outro é a inclusão do tema no ensino, porque a gente precisa inserir esse tema nos currículos, né, dos cursos de formação dos profissionais de saúde, e também aumentar a pesquisa, porque sempre para a gente melhorar
um serviço ou a qualidade de algo, a gente precisa de pesquisas sobre aquilo, né? A gente precisa ter um diagnóstico, a gente precisa ter alguém estudando possíveis propostas de melhoria. Então, incrementar a pesquisa é sempre importante. E um eixo que perpassa todos os outros, então ele nem é listado como um dos 4, mas ele é também muito importante, que é a cultura de segurança. Né, que talvez seja o mais difícil de mudar. A gente precisa mudar a cultura dos profissionais de saúde, dos pacientes, dos gestores, para uma cultura de segurança. As pessoas têm que entender por que os procedimentos por que os procedimentos padronizados são importantes, por que as regras de segurança são importantes, e a partir daí elas entendendo e vendo que realmente precisa ser daquela forma, a gente aumenta a adesão e consegue resultados melhores. Então, aqui de novo, né, a gente hoje está falando para vocês, pacientes, então eu achei importante focar nisso, né, que o envolvimento do cidadão na segurança é muito importante. E a gente aqui, quando fala, né, do cidadão, a gente está falando dos pacientes, dos familiares, de acompanhantes, porque são as pessoas que vão estar ali, né, no caso de uma internação hospitalar, por exemplo, acompanhando o dia a dia e podendo, sim, intervir e ajudar nessa qualidade da assistência. Um dos mecanismos, né, que tanto o programa como a portaria, como a RDC 36, desculpa, que veio depois da Anvisa para regulamentar algumas coisas, estabelecem a criação nos serviços de saúde dos núcleos de segurança do paciente. Né? Então, são instâncias que têm que ser criadas com pessoas nomeadas que vão ter como função acompanhar toda a execução do programa de segurança do paciente. Né? Então, quando a gente vai a um serviço de saúde, a um hospital, e ele tem um núcleo de segurança, a gente já tem aquela tranquilidade de que ali dentro tem alguém que está responsável por esse monitoramento, né, dessa questão da qualidade e de garantir a segurança do paciente. Aqui, de novo, lembrando, né, o que são o programa, a portaria, eles estabeleceram 6 objetivos, né, principais para começar, né, a se falar em segurança. E aí, qual é o primeiro? A identificação do paciente. Né? Então, assim, o paciente ele tem que ser corretamente identificado, e aí vocês devem lembrar, né, já devem ter visto, ou até já devem ter usado as pulseirinhas de identificação, né, onde ali, além de constarem os dados pessoais, podem constar também algum sinal, por exemplo, risco de queda ou alergia a algum medicamento, né, de uma forma que a equipe reconheça rapidamente aquilo já pela pulseirinha. Né? Então, esse é um eixo principal que vai servir para a gente melhorar muita coisa nos outros, né? Por exemplo, o erro de medicação, né? O paciente certo, eu já começo por aí, eu preciso que ele esteja corretamente identificado. Outra questão muito importante é melhorar a comunicação, né? Entre os profissionais de saúde, e a gente pode até expandir entre os profissionais de saúde e os pacientes. Então, comunicação é sempre fundamental. Eu marquei esse terceiro porque a gente vai falar hoje um pouquinho sobre farmacovigilância, né, sobre a vigilância do uso de medicamentos. Então, também faz parte, é um dos objetivos, melhorar a segurança na prescrição e no uso de medicamentos. Né? Aí depois tem a parte de cirurgia segura, a higienização de mãos, que também é um ato assim, muito simples, né, e de fundamental importância para controles de infecção hospitalares, infecções na comunidade, como a gente hoje está vendo a pandemia da Covid-19, a gente está falando muito de higienização das mãos. É um hábito simples, né, um hábito que todos devemos sempre ter e sempre estar se policiando para que isso não caia no esquecimento e a gente sempre higienize as mãos nos horários, nos momentos corretos. E o último é reduzir o risco de quedas e úlceras de pressão, isso aí também pensando em pacientes mais internados. Aqui também a OMS entrando nessa questão, ela lançou uma campanha que é Medication Without Harm, né? Que é um desafio para a segurança do paciente, e vocês podem ver ali
que tem os pacientes também como uma das coresinhas, né? Então, o engajamento do paciente, o reporte por pacientes, dessas questões relacionadas a medicamento, é de fundamental importância para que a gente atinja uma qualidade, uma excelência na prescrição e uso de medicações. Aí aqui eu também trouxe do site da OMS, né, os 5 momentos de uma medicação segura. Isso está disponível lá para quem quiser, tem em alguns idiomas, né? Então você tem que ter sempre o cuidado quando você começa a medicação, né? Quando você está tomando, na hora de tomar, ver se você pegou o comprimido certo, ver se você está tomando a dose certa, se está no horário certo, né? Quando vai entrar uma medicação nova, então a gente também tem que ter cuidado com as interações, né? Revisar essas medicações, estar sempre fazendo as consultas de forma regular, né? E na hora de parar, ter cuidado também para não parar essa medicação sem orientação. Então, isso são os momentos em que os pacientes devem se atentar para uma medicação segura. Mas hoje, aí agora a gente vai entrar já um pouquinho mais no nosso tema específico, que é a farmacovigilância, né? Hoje, então, a gente está falando de vigilância de eventos adversos relacionados a medicamento, que a gente fala farmacovigilância. Então, o que a farmacovigilância faz? É um conjunto de atividades que vão desde a detecção de eventos adversos, né? Então, a gente precisa que esses eventos adversos sejam reportados e cheguem até nós, né? Para que a gente possa avaliar, né? Fazer uma avaliação desse evento adverso, compreender e, no fim, poder prevenir futuros eventos adversos semelhantes. Então, todos os profissionais de saúde e pacientes têm um papel na farmacovigilância. Ela é um trabalho que precisa ser em equipe, né? Porque se a gente não recebe os reportes, a gente não tem como fazer as avaliações. Daí, se a gente não tem como fazer essas avaliações, a gente não tem como detectar, de repente, algum evento adverso novo que precise ser incluído na bula ou que possa até levar a uma mudança de indicação, a inclusão de alguma contraindicação, ou até em casos muito graves, né, a retirada de um produto do mercado. Vocês já devem ter visto, né, em jornais, produtos que já foram retirados do mercado por questões que aconteceram no pós-registro, né? O produto chega aí para o mercado, mas por relatos que acontecem nessa fase, eles podem ser retirados, até mesmo retirados do mercado. Então, a farmacovigilância, ela integra todo um ciclo, né, que vai acompanhar esse produto durante toda a sua vida, né? Então, assim, a vigilância de um produto, e aqui eu incluo, né, de medicamentos e vacinas, enfim, medicamentos em geral, incluindo as vacinas, né? Ele acontece durante toda a vida do produto. Então, desde a fase de pré-registro com os estudos clínicos, passando depois da fase de registro para a farmacovigilância. Então, só relembrando o conceito, né, para a gente lembrar do que a gente está falando, o evento adverso é qualquer ocorrência médica indesejável. Então, pode ser um sinal, um sintoma, uma alteração de exame laboratorial, né, uma lesão na pele, qualquer ocorrência indesejável que aconteça após ou durante o uso de um medicamento, mas não necessariamente vai haver relação causal com o tratamento. Então, a gente precisa que isso seja reportado e investigado para a gente depois conseguir chegar à conclusão se há ou não relação de causa e efeito. Porque ele pode ser só temporalmente associado, mas não ter relação causal. Isso também é importante, né, para a gente ter muito cuidado na hora de vincular relações de causa e efeito, porque nem sempre há essa relação. Pode ser uma doença concomitante, pode ser uma interação medicamentosa que não era indicada, mas foi feita. Enfim, tem vários motivos que podem levar a um evento adverso que não seja causado pelo próprio produto. Então, aqui só para exemplificar, né? Aqui eu tenho, então, como eu falei, a bola grande e um evento adverso, qualquer coisa. Então, eu tomei um remédio, tive dor de cabeça, tomei um remédio, apareceu uma mancha na minha unha, tomei um remédio, qualquer coisa indesejável é um evento adverso. E aí a gente começa a investigar.
tem alguma doença? Será que foi alguma doença que começou naquele momento, uma doença viral, né, ou uma outra doença que se manifestou ali, então precisa ser investigado? Algum ambiental? Foi alergia a algo que eu passei na pele, né, que eu entrei em contato no ambiente? Alguma questão genética que eu não sabia que tinha, e aí se manifestou coincidentemente depois, levando aquele problema e eu atribuí ao medicamento? Foi algum outro medicamento que eu tomei junto, ou às vezes que eu nem me lembrava e pode ter interagido, por exemplo, os fitoterápicos, né, os chás, algumas coisas que muitas vezes nós não nos lembramos de falar para os médicos que estamos usando, podem interagir com algum produto medicamentoso e levar a um evento adverso. Algum fator dietético, né, ou outras coisas. Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente sempre precisa investigar antes de atribuir causalidade. Aí, quando eu chego ali no meio, depois que eu investiguei, eu vi, não, esse realmente foi relacionado ao produto. Aí a gente chama de reação adversa. Então, a reação adversa, ela é uma resposta prejudicial que a gente consegue fazer uma relação probabilística de causa com o medicamento. Então, investigar é sempre muito importante, é necessário, e é importante que os pacientes participem desse reporte, né, contribuam para que a gente consiga investigar e consiga ter relatos consistentes e esclarecedores. Então, aqui o que eu estava falando sobre a causalidade, né, a relação de causa e efeito, sempre lembrando que ela é uma relação probabilística, né? Então, assim, com a minha investigação, eu posso definir se a probabilidade do medicamento ter causado aquele sintoma é pouco provável ou é praticamente certo, né? Mas lembrando que é uma relação probabilística, é uma avaliação difícil que a gente faz, então, quanto mais informação a gente tiver, melhor essa avaliação e mais a gente vai ganhando de conhecimento sobre o perfil benefício-risco dos medicamentos, né, de uma forma geral. E aí, dando como exemplo as vacinas, né, a gente está sempre acompanhando as vacinas com essa avaliação de causalidade. Agora a gente vai ter a vacina, né, muito provavelmente já daqui a pouco, né, para o Covid, a gente vai ter todo esse acompanhamento. Então, para vocês terem conhecimento que isso existe, que a farmacovigilância ela é feita, ela é definida em lei, todos os produtores têm que fazer e incluem uma gama de atividades muito grande para garantir que o produto que está no mercado tem um perfil de benefício-risco adequado. Mas por quê, né? Então, eu até já fui respondendo ao longo, né? Por que notificar evento adverso e fazer farmacovigilância? Né? A gente já tem os estudos clínicos, a gente já faz um dossiê para a Anvisa antes de registrar, que vai um monte de informação, mas por que eu faço farmacovigilância depois? Né? Porque nos ensaios clínicos, a gente, por maiores que eles sejam, né, os estudos clínicos que acontecem antes de um produto ser registrado pela agência reguladora, a gente pode até incluir milhares de pessoas, né? Como a gente tem visto nesses ensaios clínicos para a vacina Covid, 30 mil pessoas. Mas a gente nunca vai conseguir fazer um estudo clínico que inclua milhões de pessoas, como vai acontecer, por exemplo, quando essa vacina chegar no mercado. Então, eu tenho que ver o comportamento do medicamento num cenário de vida real, quando ele vai ser usado por um número muito grande de pessoas. Um evento muito raro, a gente pode não detectar na pesquisa clínica, a gente vai estar a postos para detectar na farmacovigilância. O tipo de paciente também pode ser um pouco diferente, né? Na pesquisa clínica são pacientes selecionados que têm que seguir as definições de protocolo, e na prática clínica nem sempre há uma seleção tão rigorosa. A duração do tratamento também, né? Muitos medicamentos são usados por toda a vida, então se a gente pensar num evento adverso de longo prazo, a gente precisa da farmacovigilância para detectar. Doses também, nos protocolos clínicos, a gente tem doses fixas, enquanto na prática clínica elas podem variar um pouco. As interações medicamentosas, né, que eu até já tinha comentado,
na pesquisa clínica a gente detecta tudo, a gente controla muito isso, e na prática clínica muitas vezes é difícil de controlar todas as interações, ou podem ser novas interações também, né? Você tem novas drogas surgindo a todo momento que podem não ter sido testadas na época dos ensaios clínicos com o medicamento que você está em uso, né? E o acompanhamento também que pode variar. Então, por tudo isso, né, a gente foca muito em eventos raros na farmacovigilância, em toxicidade crônica, interações medicamentosas, uso em grupos especiais que não costumam ser incluídos nos ensaios clínicos e também na possibilidade de novos usos, usos que não estão listados na bula, mas que acabam sendo feitos na fase pós-mercado. Mas o que a gente deve notificar e como que a gente fica, né? Então, a Anvisa, agora ela usa um sistema de notificação, que é o Vigimed, que foi alterado no final do ano passado, né, e que tem acesso para o cidadão, então todos vocês podem notificar por lá, que recebe essas notificações de suspeita de reações adversas, né, que são os eventos adversos, de erros na administração, de inefetividade terapêutica, que a gente considera também um evento adverso, então o remédio não funcionou, pode ser reportado lá. Uso off-label, que é usar para indicações que não estão na bula, né? E que você pode reportar um benefício ou um malefício, e também os medicamentos usados durante a gravidez ou amamentação, que podem causar eventos, também devem ser reportados pelo Vigimed. Então, esse aqui é a página, né, do Vigimed, é só acessar, se vocês digitarem no Google Vigimed, vocês vão entrar nessa página. E é um sistema simples, ele é um sistema amigável, mais fácil que o Notivisa era. E aqui estão... Você quer que eu pare? Ah, tá. Nessa aqui, né? Tá, então tá. Aqui então vocês estão vendo a tela do Vigimed, né, que digitando no Google você cai nessa tela aqui. É um sistema simples, baseado num sistema da Organização Mundial da Saúde, né, onde vocês podem fazer essa notificação. O sistema Vigimed, então, ele veio, né, para facilitar os envios das informações do Brasil para a Organização Mundial da Saúde, para melhorar o recebimento dessas notificações vindas de usuário. Ele é um sistema mais amigável, que não precisa, como vocês podem ver aí nessa tela, de muitos detalhes, de muita informação para que esse reporte seja feito. Outra forma de notificar é o saque dos fabricantes, né? Eu coloquei como exemplo o nosso saque lá de Biomanguinhos, que no nosso website tem como, ali na tela Fale Conosco, vocês encontram os contatos e até um formulário para reporte, tá? Então, a maioria dos saques de indústria tem isso. É importante também notificar a indústria para que a gente tenha ciência do que está acontecendo e possa tomar as devidas providências, né? Então, aí é nosso exemplo ali, a seção do farmacovigilância. E concluindo, então, já estou terminando, a vigilância de eventos adversos ela é necessária para garantir a segurança do paciente e a melhoria contínua, né, da qualidade. A notificação desses eventos adversos é fundamental para que a gente garanta que o perfil benefício-risco desse medicamento, né, desses medicamentos, está mantido na sua fase pós-comercialização. Os profissionais de saúde e os pacientes, né, devem conhecer as ferramentas disponíveis e utilizá-las. Agradeço muito, obrigada, agradeço a oportunidade, estou disponível para perguntas agora ou por e-mail, aí está o nosso e-mail também. Obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia Mouta. Extremamente interessante alguns conceitos que a senhora colocou. E aqui eu destaco 4 pontos importantíssimos: o envolvimento do cidadão na farmacovigilância, o envolvimento do cidadão na sua segurança ao tomar uma medicação,
A inclusão do tema farmacovigilância no ensino, nas faculdades realmente de medicina, tem que ter um pouco mais de destaque. Melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde e a importância da participação do paciente ao relatar os eventos adversos, conforme a senhora chamou a atenção. Eu quero lembrar, mais uma vez, de vocês fazerem as perguntas via chat e agradecer mais uma vez a doutora Patrícia Mouta e agora, dando continuidade ao nosso painel, eu quero convidar o doutor Paulo Roberto Gomes Takei. Seja bem-vindo, doutor Paulo Roberto Takei. Que é farmacêutico, especialista em farmacologia, mestre em saúde, doutor em pesquisa clínica, membro de diversos grupos de trabalho em farmacovigilância e atua no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Fundação Oswaldo Cruz, Biomanguinhos Fiocruz. A palavra é sua, doutor Paulo Takei. Obrigado, doutora Wanda. Eu inicio a minha palestra intitulada Farmacovigilância na Indústria Farmacêutica, a experiência de Biomanguinhos Fiocruz, agradecendo aos colegas da Aliança Latina pela oportunidade de apresentar e também consolidar para alguns as atividades de vigilância de eventos adversos a medicamentos no pré e no pós-registro. A palestra tem como sumário uma mensagem inicial, escopo, foco, normatizações e como é o funcionamento da farmacovigilância propriamente dita no interior de Biomanguinhos Fiocruz, sempre traçando um paralelo entre o que é requerido pelas agências de saúde, pelas agências regulatórias e o que a gente realiza em Biomanguinhos Fiocruz sobre esse tema. Como mensagem inicial, eu gosto sempre de apresentar que a farmacovigilância monitora continuamente e independentemente a eficácia e a segurança de medicamentos, baseando-se em diversas normatizações. O destaque dessas palavras continuamente e independentemente é muito importante. Continuamente significa que é durante todo o ciclo de vida de um produto, ou seja, desde todas as fases da pesquisa clínica até o pós-registro. Não importa se a gente está tratando de uma antiga vacina de febre amarela, por exemplo, que a gente tem o registro desde 1937, ou se é sobre uma futura vacina, por exemplo, a vacina Covid-19, que em breve a gente vai registrar. A vigilância desses produtos só termina quando a empresa cancela ou não mais renova o registro desse produto. E a outra palavra, independentemente, remete à autonomia, à transparência que a unidade de farmacovigilância de qualquer empresa deve ter, frente aos requisitos regulatórios, aos requisitos éticos e aos requisitos de uso racional de medicamentos pelos usuários, pelos prescritores, pelos dispensadores e por quem vai administrar esses medicamentos. A farmacovigilância tem como escopo todas as fases da pesquisa clínica, representadas aqui como fase 1, fase 2, fase 3, nas quais dezenas, centenas, milhares de participantes de pesquisa utilizam um determinado medicamento, até o pós-registro, que é a fase 4, que aqui no Brasil a gente costuma chamar de farmacovigilância propriamente dita. E o foco da farmacovigilância não é apenas o medicamento, representado aqui nessa primeira figura.
O foco também atende aos profissionais de saúde, sejam os médicos prescritores, sejam os farmacêuticos dispensadores, os enfermeiros que administram esses medicamentos ou ensinam os pacientes a utilizar esses medicamentos quando utilizados em casa, né? E principalmente todos os usuários, em suas diversas idades, em suas diversas comorbidades. E o uso racional de medicamentos seria, então, o processo pelo qual os pacientes recebem os medicamentos de forma apropriada à sua necessidade clínica, nas doses adequadas às suas características individuais e pelo período de tempo adequado e ao menor custo possível para si ou para a comunidade. O nosso foco, então, ele se estende desde a pesquisa e o desenvolvimento dos medicamentos, à produção e ao controle de qualidade desse medicamento distribuído pelo Brasil, passando também por algumas etapas de armazenamento, distribuição, a dispensação, a prescrição médica e a forma de administração. Todas essas etapas são importantes e a gente mantém um serviço de atendimento ao consumidor para que dúvidas acerca de todo esse ciclo seja tirada antes ou após a administração desses medicamentos. As nossas normatizações são muito variadas. Apresento para vocês, a título de curiosidade apenas, a mais recente, que é a RDC 406 de 2020, que foi apresentada para nós no mês passado. Né? A gente já atende a resolução sobre os ensaios clínicos desde 2015 e há alguns guias internacionais, principalmente para nós de Biomanguinhos, que faz a transferência de tecnologia com indústrias multinacionais. Então, além das regulamentações da Anvisa, a gente precisa se adequar às regulamentações americanas, por exemplo, o FDA, a regulamentação europeia também, seria o EMA. Além disso, a gente tem acordos de farmacovigilância representados por essa sigla SDEA, pelos quais a gente troca informações com todos os nossos parceiros internacionais. A gente tem uma série de documentos internos, procedimentos operacionais padronizados para realizar todas as atividades de farmacovigilância e, por que não, a gente também atende aos nossos códigos de ética, seja o de farmácia, seja o de medicina, de acordo com o profissional da nossa equipe. Em Biomanguinhos, a nossa equipe de vigilância, seja a farmacovigilância ou a tecnovigilância, ficam ligadas à assessoria clínica, que por sua vez é diretamente correlacionada à diretoria de Biomanguinhos. Contamos hoje com profissionais dedicados à vigilância, entre eles 3 farmacêuticos, eu, o Paulo, a Renata Saraiva Pedro e a Letícia Kegli, e 2 médicas, a Patrícia Mouta, que é pediatra, e a Paula Molinari, que também é infectologista. E esse tipo de organização dentro de uma indústria farmacêutica é muito comum. É muito comum que haja um farmacêutico e uma médica, sempre trabalhando em dupla, já que um profissional domina a questão industrial de fabricação e conservação desses produtos e o outro profissional médico domina a questão de diagnóstico e de tratamento. Esse é o nosso extenso portfólio de Biomanguinhos. A gente tem hoje cerca de 50 produtos, entre biofármacos,
vacinas e kits para diagnóstico de uso in vitro. As especialidades são as mais diversas e, por isso, a gente também, além dos nossos profissionais dedicados, a gente conta com a parceria de diversos diversos outros profissionais, de acordo com sua especialidade médica, para dirimir quaisquer dúvidas que a gente tenha numa avaliação de evento adverso. E apenas para ilustrar, a gente tem aqui uma série de empresas que vocês já devem conhecer, que são os nossos parceiros internacionais. Então, a gente se estende dos parceiros nacionais aqui mesmo no Brasil, a parceiros em Cuba e nos Estados Unidos, passando por parceiros em Israel, Coreia do Sul, França, Bélgica e Reino Unido. Falando propriamente do sistema de farmacovigilância, pela própria definição de farmacovigilância, que é o conjunto de atividades de detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos, a gente começa aqui de forma didática, né, sobre o que é a detecção. Nessa fase de detecção, a gente conta com diversas estratégias de vigilância espontânea e de vigilância ativa. A gente tem um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor disponível, sempre para dirimir quaisquer dúvidas que os profissionais de saúde e os usuários dos nossos produtos tenham. A gente tem também, para determinados produtos, né, um serviço de apoio ao paciente, em que há exames de entrada, exames de monitoramento, exames para acompanhar eventos adversos. A gente tem também parceiros que possam dirimir dúvidas por telefone ou pessoalmente de pacientes para determinados produtos. Como falei anteriormente, a gente tem os acordos de farmacovigilância com multinacionais mundo afora, em que a gente recebe informações de segurança do mundo inteiro, no qual haja distribuição desse mesmo medicamento. Dependendo do medicamento, a gente tem também alguns sistemas de vigilância. Por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza informações sobre as vacinas de Biomanguinhos Fiocruz que foram utilizadas no Brasil. A gente tem também inúmeros ensaios clínicos sendo realizados no âmbito da assessoria clínica e, caso haja eventualmente alguma reação adversa, a gente capta essa informação e estuda em grupo. E também podemos lançar mão de pesquisas não intervencionais, por exemplo, análise de prontuários, análise de fichas clínicas junto a médicos e, claro, com o acordo do usuário de medicamentos, do paciente e com toda a questão ética também estabelecida. Essas estratégias, elas dependem muito das exigências regulatórias que, porventura, a Anvisa possa nos solicitar e por estratégias comerciais, seja a entrada de algum produto novo no mercado, a manutenção de algum produto no mercado. Então, a gente pode criar inúmeras formas de detectar esses eventos adversos. Mas a principal estratégia de vigilância seria a vigilância espontânea, e pela qual a gente precisa da participação, principalmente dos usuários dos medicamentos. Né? Caso tenham dúvidas, caso tenham algum problema ao utilizar algum medicamento, basta entrar em contato com o nosso SAC, que a seguir eu vou indicar o endereço e o telefone para que a gente estude juntos o que aconteceu e qual a melhor forma de minimizar esse dano no futuro, numa próxima administração de medicamentos. Né? E de posse dessa informação, a gente passa a avaliar
esse evento adverso quanto à causalidade, o código, a gravidade, a frequência, a previsibilidade, a severidade, a tendência e que tipo de evento adverso foi esse. Né? Eu trouxe aqui um exemplo para tornar mais fácil essa avaliação. Por exemplo, uma convulsão febril após o uso desse medicamento fictício, XYZ-MAB. Né? Um paciente, ao tomar esse medicamento fictício, teve uma convulsão febril. A partir de algoritmos e de conceitos que a gente tem, de acordo com o tipo de medicamento, a gente classifica se isso seria definitivamente provocado pelo produto, provável, possível, improvável, ou se não tem como classificar diante das informações recebidas. Aqui, para esse exemplo, eu escolhi que foi possível, então. E essa convulsão febril, ela é codificada num dicionário médico com esse código, com esse número e com essa denominação em inglês. Isso torna mais fácil a gente trocar informações com o nosso parceiro internacional, que muitas vezes não entende o português brasileiro e tem um banco de dados internacional e é preciso um código, um idioma comum para que essa análise seja feita de forma mais rápida e mais adequada. Quanto à gravidade, a gente classifica enquanto grave e não grave. Grave seria um evento adverso que provocou hospitalização, prolongou uma hospitalização, ameaçou a vida, provocou uma incapacidade significativa ou persistente, ou é clinicamente significativo, precisou de um auxílio médico para reverter essa situação, entre outras denominações. Então, pelo exemplo, a gente classificou como grave. A frequência seria, isso é muito comum, isso já está previsto em bula, né? Muitas pessoas sofreram com esse mesmo evento adverso, ou isso foi muito raro. E, mais uma vez, a previsibilidade seria, está descrita em bula, não está descrita em bula? No caso do evento descrito em bula, ele foi intenso, ele foi moderado, ou foi um evento um pouco mais leve, que a partir do qual não foi necessário alguma mudança na rotina de vida, de trabalho, de estudos a utilizar esse medicamento? E qual tendência isso teria? Isso vem aumentando? Isso se comporta dentro do esperado para aquele medicamento? E, por fim, qual tipo de evento adverso foi? Será que foi de fato uma reação adversa? Será que essa reação adversa não foi provocada por uma interação com outros medicamentos que o paciente também utiliza? Será que foi uma intoxicação? Será que houve um erro de administração, um erro de conservação desse medicamento? Né? Então, tudo isso é levado em consideração para que juntos a gente consiga entender, que seria o caso de compreender o que ocorreu com esse paciente, com esse evento adverso. Então, nessa etapa de compreensão, com todas as informações avaliadas anteriormente, a gente discute os casos internamente ou com colegas especialistas daquela doença que tenham expertise na utilização, na prescrição daquele medicamento. Então, a gente investiga nessa etapa o problema relacionado ao medicamento, quais os riscos que esse medicamento possa ter para outras pessoas e se isso de fato foi um evento adverso novo, né, ou se uma alteração do risco-benefício que a gente tem para aquele
medicamento, né? E, por fim, sobre a prevenção, a gente tem uma comunicação interna e externa. Essa comunicação externa se estenderia aos profissionais de saúde que prescrevem, manipulam, administram esse medicamento. Também uma comunicação à Anvisa. A gente é requerido de tempos em tempos a notificar esses eventos adversos e também encaminhar para a Anvisa relatórios periódicos de avaliação benefício-risco, além também de um plano de gerenciamento de riscos. Então, tudo que é passado para a gente via saque, tudo que é passado para a gente via programa de suporte ao paciente, ou tudo que a gente consiga captar a partir dos estudos clínicos, a partir de estudos não intervencionais, a gente é obrigado a passar para a Anvisa e também para os nossos colegas parceiros internacionais. E falando em parceria, é impossível fazer farmacovigilância sem uma rede estabelecida. Aqui, para ilustrar para vocês, no âmbito da Fiocruz, a gente conta com diversos especialistas e laboratórios para dar suporte à investigação de eventos adversos. Da mesma forma, a gente conta com inúmeras unidades do Ministério da Saúde, sejam as salas de vacinação, sejam as secretarias municipais ou estaduais de saúde, para nos ajudar com a investigação de qualquer problema que ocorra com os nossos medicamentos, e também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cobra atualizações e o encerramento daquele evento adverso uma vez notificado. E também contamos, no âmbito internacional, com diversos parceiros representados aqui pela a Sociedade Internacional de Farmacovigilância, a Sociedade Internacional de Ciências Médicas, os sindicatos da indústria farmacêutica do Rio de Janeiro e de São Paulo, além, claro, da própria Organização Mundial de Saúde e inúmeros outros grupos de trabalho nos quais a gente participa para sempre trocar informações sobre eventos adversos e o principal, como prevenir que esses eventos adversos não ocorram mais com nenhum outro paciente. Por fim, eu deixo aqui para vocês o endereço de Biomanguinhos, o nosso endereço do Serviço de Atendimento ao Consumidor e também o nosso 0800 210 310, ferramentas essas pelas quais vocês podem tirar quaisquer dúvidas a qualquer tempo e de forma muito rápida. A gente tem uma meta de responder em até 24 horas, no máximo em 48 horas, toda a informação, toda dúvida que chegar até os nossos canais de atendimento. Com isso, eu finalizo a minha apresentação, deixando tempo para quaisquer dúvidas que vocês tenham durante o nosso fórum. Obrigado. Obrigada, doutor Paulo Takei. Agora deu bem para se entender o que é farmacovigilância e por que nós precisamos dela, né? E o senhor tocou em um ponto muito importante, que a farmacovigilância não é só em relação aos medicamentos, mas também envolve os profissionais de saúde e a sociedade como um todo, né? Outro ponto Perfeito. também importante foi que as pessoas lembrarem que vacinação também dá evento adverso e que deve ser comunicado. Mas nós vamos abrir para os debates e eu convido também a doutora Patrícia Mouta para dividir conosco agora esse tempo de debate. E nós já temos algumas perguntas do nosso público e vocês podem continuar enviando perguntas ou comentários que nós estaremos aqui
para poder elucidar todas as dúvidas. Olá, como vocês sabem, eu sou Wanda Heloísa Ferreira, sou diretora da Aliança Latina e eu estou aqui para, em nome da Aliança Latina, pedir desculpas, mas nós não teremos esse tempo para debate ao vivo. Nós tivemos um problema muito sério de energia no prédio que independeu enfim, da nossa vontade, e esse problema técnico, então, fez com que nós atrasássemos um pouco a transmissão desse painel. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque no chat já tem os contatos do Dr. Paulo Takei e da doutora Patrícia Mouta, e eles estão super à disposição para elucidarem qualquer dúvida ou qualquer questionamento que vocês possam ter. Em nome da Aliança Latina, novamente eu peço desculpas, mas imprevistos acontecem, principalmente quando se trata de um evento online. Muito obrigada pela presença de vocês nesse painel e continuem assistindo, porque temos muita coisa boa acontecendo nesse 15º Fórum da Aliança Latina. Obrigada, boa tarde.